Como traçar suporte e resistência sem mimimi, blá blá blá, glu glu. Aqui é direto ao ponto. É verdade. Tamo junto, Drauzio. Quer dizer, às vezes não. E qual foi? Falando sério agora, não adianta você encher o gráfico de linha, que isso vai mais atrapalhar do que ajudar. É aquele negócio, o ser humano fica desconfortável com o risco, a não ser que seja um psicopata. Então, por conta dessa natureza humana que fica desconfortável com o risco, o trader fica buscando motivos para fechar logo a operação, para parar de sofrer. Freud explica. Então, se você enche o gráfico de linha horizontal, o que vai acontecer é que antes da operação chegar no alvo, você já vai querer fechar. Quando bater numa dessas linhas que você traçou, você vai querer fechar a operação. Eu prego o gráfico limpo, a gente só pode colocar uma linha no nosso gráfico se tiver um bom motivo. Você não quer tomar decisões em cima de uma linha imaginária que você traçou semana passada e nem lembra o que tá fazendo ali. Por isso, o negócio é refazer os estudos todo dia de manhã antes do pregão. Apaga tudo e refaz, sem preguiça. Quer moleza? Vai pro serviço público. Day trade é alta performance. Então vamos entender rapidinho a razão de ser de um suporte e resistência, qual é a mecânica por trás desse negócio. Uma vez entendido isso, a gente parte pro gráfico e bora pra aula. Então vamos ver primeiro aqui na teoria, um princípio técnico encontrado no livro Análise Técnica Explicada, né? Ele diz que um topo e um fundo anterior se tornam um potencial nível de suporte e resistência. Então, gente, imagina só, o preço dá uma puxada para cima, vou colocar até em verde aqui, ó. O preço dá uma puxada para cima e aí você vê que ele faz uma correção. Então, na prática, o que aconteceu aqui? Simples, tinha uma grande concentração de ordens de venda, por isso que o preço bateu aqui e voltou. E aí, como ele deixou esse topo aqui se torna uma referência para o vendido esconder o stop dele, da venda, que vai ser uma ordem de compra, e para o comprado, que está interessado em comprar o rompimento desse topo, se torna uma grande referência. Então, os topos e fundos anteriores são potenciais níveis de suporte e resistência, mas eu não vou ficar me repetindo aqui, porque eu tenho um vídeo muito completo sobre essa questão. É esse que está aparecendo aí na tela. Esse é um vídeo que eu realmente recomendo que você assista, ou quando acabar esse vídeo, ou você pausa esse vídeo aqui, assiste o meu primeiro vídeo de suporte e resistência e depois volta e assiste esse aqui. Então vamos lá, vamos olhar um gráfico. Via varejo, gráfico diário, como é que a gente faz para traçar nossos suportes e resistência? Eu vou mostrar aqui algumas formas, né, de fazer isso. 3 semanas estudando análise técnica, a gente já sabe fazer isso, que a gente vai identificar visualmente pontos de contato. Então, se a gente colocar aqui, a gente vê claramente o preço tocou aqui, depois tocou aqui, esse é um ponto importante, tá? E não só no gráfico diário, é um ponto relevante num tempo maior. Então, se a gente coloca aqui no gráfico semanal, a gente vê que o preço bateu aqui, deixou um topo, e depois ele não rompeu direto essa região, tá? Ele teve que testar esse nível, e aí teve aqui uma concentração de ordens de venda, que jogou o preço para baixo, e só depois ele pôde ir lá romper. Então já vem uma dica aqui, né? Se você for comprar o rompimento desse topo, você nunca vai direto nessa perna aqui de alta, você nunca vai direto. Então você espera testar esse nível, fez um descanso, criou um ponto para você botar o seu stop e aí que você tenta pegar esse rompimento. Mas voltando aqui, vamos voltar para o gráfico diário. A gente consegue identificar outros pontos de contato. Só que eu quero dar uma dica para vocês que quando a gente traça uma linha, isso pode deixar a gente muito enviesado em relação a um valor específico. Por exemplo, esse aqui, ó, 16,66. Não precisa ser tão específico. Em algumas situações realmente é cravado, né? Mas, no geral, você pode usar, em vez dessa linha horizontal aqui, você pode vir e pegar um retângulo. E aí, você pega, olha aqui um ponto de contato do preço, ó. E aí você traça uma zona e não só um nível específico. É uma zona, uma região de suporte e resistência. Então a gente pode ver aqui, ó, contato, 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 contato. Aí vem aqui, ó, contato, tá? Então, que era uma antiga resistência, rompida, se torna um suporte. Beleza, mas isso é o gráfico diário. Vamos ver para quem opera os 5 minutos. Então, se eu vou operar os 5 minutos, a primeira coisa que eu faço é colocar no 15 e aí eu procuro, nesse tempo maior, alguns pontos, porque isso elimina um pouco do ruído. Você não quer, né, como eu disse no início, você não quer encher o gráfico de linha, e fica até mais difícil operar assim. Então, vamos tirar essas linhas todas. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez ali no gráfico diário. A gente vai identificar pontos de contato do preço. Teve aqui, ó. Teve aqui. Teve aqui. Simples assim. Então, olha que legal. A gente identifica ali ponto de contato. A gente vê que o preço está trabalhando preso em um range, tá? Então, ó, o preço aqui, ó, vindo aqui, subindo, descendo, e ele fica preso nessa região. Então, apagar aqui de novo as linhas e mostrar por que é interessante você traçar com um retângulo.
que aí você não pega pontos muito específicos, você pega regiões. Você pega regiões de contato do preço, tá? Regiões. Então aqui a gente tem uma região de suporte e aqui uma região de resistência, tá? E uma vez rompida essa região de resistência, ela vai virar suporte. E agora, vou mostrar para vocês a minha forma de traçar suporte e resistência. Eu não traço, na verdade, suporte e resistência com linhas horizontais e nem com retângulo. E aí você fala, que isso, mas não é possível, você não traça suporte e resistência? A minha única referência de suporte e resistência são níveis de Fibo. Então, observa aqui, a gente teve esse movimento aqui, que corrigiu aqui e depois rompeu, perdeu o fundo aqui. Estão vendo? Aqui eu pego Fibonacci, tá? E isso vai me dar minhas referências. Então, temos aqui um suporte nessa região. Temos aqui um suporte e temos aqui o último dos suportes, tá? E por que a gente usa Fibonacci? Porque a gente sabe que as oscilações dos preços não é um processo randômico. Existe uma estrutura e essa estrutura é encontrada na natureza. Desde os anos 30, o Elliott já mostrava isso pra gente, que o preço obedece a razões de Fibonacci, tá? As oscilações do preço obedecem a razões de Fibonacci. Então, pessoal, a gente pode simplesmente pegar isso aqui, ó. Por exemplo, eu pego toda essa perna de baixa e eu coloco Fibonacci, né? Depois que ela já aconteceu, antes eu estava mostrando a projeção, né? Mas eu posso usar isso aqui de referência para saber o quanto que essa perna de baixa vai corrigir e aonde ela vai encontrar, quais são os pontos que essa perna vai encontrar resistência. Como vocês podem ver, o preço segurou aqui na 61.8, tá? E caiu. Então, pode me chamar de doido, pode dar dislike no vídeo, mas eu não traço suporte e resistência. Eu uso Fibonacci como minhas referências. E um último toque aqui para vocês, se a gente for lá na questão clássica da linha horizontal, né? E a gente colocar, para a gente saber se é um verdadeiro suporte e resistência, não acontecer aquilo de você ir enchendo o gráfico, né, de linha, o que a gente faz? A gente observa o que aconteceu no volume quando teve um contato na suposta região de resistência e suporte. E deixa eu dar uma dica, a gente está vendo aqui, ó, que o preço, ele tem aqui uma zona de interesse, tá vendo? Ele faz uns contatos aqui, ó, uma zona de interesse nessa região. Opa, 20,97 é o 21. Então, números redondos são muito importantes aqui pra gente, tá? A gente observa que nos números redondos, ó, forma quase que um centro gravitacional. Fiquem atentos a isso, quando você colocar uma resistência, estiver muito próxima de um número redondo, considera o número redondo, arrasta ela um pouquinho para cima ou para baixo e coloca no número redondo, tá? E aí, como é que você age em cima disso, né, na prática? Bom, se você tiver comprado, você identifica que essa é uma resistência muito importante, você vai ter que fechar a sua operação ali. Você não fecha exatamente no número redondo, você bota um pouquinho antes, bota no 20,99, 20,98, sacou? E o mesmo vale para o outro sentido. Percebem que quando o preço cai aqui, antes de ter contato, já começa o pessoal a antecipar. Então, esse é o poder aqui dos números redondos. Sem mais delongas, agora é soco no like. Tamo junto. Aquele abraço.